Fala pessoal, boa noite a todos, boa noite para quem tá aí. E aí, tudo certo? Pessoal, se vocês puderem clicar nesse aviãozinho aí e mandar para os seus contatos aí do Instagram, tá? Que aí mais gente vai conseguir vir aqui na live, beleza? Se for possível. Vou guardar mais um tempinho aí. O pessoal ir entrando. Tá bem? E a gente já inicia. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante, né? Um tema interessante, que é um tema sobre doença. Ou seja, já que a terapêutica homeopática é tão peculiar, né? Então ela deve ter algum jeito, né? Algum modo específico de olhar o processo patológico, né? O que a gente chama de doença. E ela deve considerar certos pontos, né? Deve fazer certas considerações em cima disso. Tá? Isso é muito interessante, é muito importante e é uma coisa realmente muito importante a gente mostrar para as pessoas que realmente não conhecem, né, esse tipo de pensamento, né, esse tipo de característica de pensamento que a homeopatia tem sobre a doença, tá? Então, mais uma vez eu peço que vocês possam, né, puderem compartilhar a live, tá? Eu agradeço muito. Eu só vou preparar aqui meu cachimbo e a gente já inicia, beleza? Então hoje, como das outras duas vezes, eu estou tomando um vinho tinto, um vinho da uva Tempranillo, tá? Para quem conhece, para quem gosta, recomendo muito essa uva, tá? Uma uva que eu realmente gosto muito, tá bom? Boa noite, todo mundo está entrando aí. E hoje eu vou fumar o meu tabaco bem brasileiro, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Hoje eu vou fumar esta edição aqui especial da Tabacos BR, né? Que é da Cobra Vai Fumar, tá? Esse aqui é um tabaco que, se eu não me engano, é uma mistura, né, de arapiraca e lataquia. Arapiraca é um tabaco bem tradicional do Brasil, tá? E, bem, já temos 5 pessoas aí. Espero que vocês fiquem até o final, tá? Porque esse é um tema muito importante aqui para a concepção da homeopatia, tá? Não dá para entender certos movimentos do tratamento homeopático se a gente não entende essa característica, né? Esse entendimento que a homeopatia tem sobre o processo patológico, sobre doença.
Se a gente não tem esse conhecimento básico do que a homeopatia considera, dos pontos que ela coloca, das considerações que ela faz, a gente não vai entender por que o tratamento homeopático faz isso ou faz aquilo, ou é dessa ou daquela forma, tá? Então é algo muito importante a gente estar atento a esse tema da live de hoje, tá bom? Certo? Então vamos começando, pessoal. Bem, a doença, né? Basicamente, um estado anormal do corpo ou dos sentidos, ou do entendimento, né? Por aí vai. Então, várias definições, né? A gente tem a definição da OMS, é uma definição que abrange bastante coisa, né? O estado de saúde. Então, um estado de bem-estar psicossocial, tal, e por aí vai. Que é uma definição bem interessante, válida, acho que compreende bem todo o escopo que a gente tem que avaliar quando a gente fala de saúde. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que lembrar que, e isso é um ponto que a homeopatia ajuda a nos lembrar, que na homeopatia é bem reforçado, tá? Que saúde não é só você não ter a sua crise de asma. Saúde não é só você não ter a sua crise de rinite. Saúde não é só você não ter o seu sono lindo e maravilhoso. E por aí vai, né? Saúde, o estado de saúde é muito mais do que isso, é óbvio, né? Até isso somente nessa medicina meio mecanicista, materialista, reducionista, organicista, que começou a só olhar para exames e testes e o corpo, tá? Mas isso é meio que bobagem, tá? Isso é uma coisa muito básica que, assim, né, as pessoas perderam, e é realmente uma característica bem estúpida da medicina convencional, não da medicina convencional em si, mas dessa onda, né, dessa medicina mais nova que está vindo aí, dessa onda da medicina mais mecanicista, organicista e por aí vai. É uma coisa bem burrinha, para a gente falar a verdade, porque é óbvio que saúde não pode ser somente parâmetros, né, orgânicos. Tá dormindo bem, ou então você não está tendo a sua crise de gastrite, ou então a mão está funcionando direito, né, os dedos estão se mexendo. Então, assim, é óbvio que saúde é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Então, e isso é uma coisa que na homeopatia nós avaliamos durante o tratamento homeopático, tá? Isso é uma coisa que é avaliado durante o tratamento, né? Durante o decorrer da terapia. Por quê? Porque não adianta nada, eu estou com o meu paciente aqui, e aí ele vem aqui para consulta porque ele quer acabar com a rinite dele. Ele tem crises fortíssimas de rinite todos os dias, e ele gostaria então que isso parasse, né? A rinite dele acabasse, fosse curado, ou então pelo menos diminuída,
para não passar mais por isso. Beleza, que bom. Só que eu não posso, né, começar a tratar esse paciente e aí da noite pro dia da noite pro dia assim, né, entre aspas, mas dá aí 1 semana, 2 semanas de tratamento homeopático e as crises realmente cessam, né, elas param, o paciente fica super feliz, porém, contudo, todavia, o paciente começa a ir mal na escola, né? O paciente começa a perder o interesse pelo trabalho, o paciente começa a dormir muito, dormir até tarde, uma coisa que não era tão comum, ou então ao contrário, ele não dorme direito, ele acorda durante a noite. O paciente começa a ter dificuldade na evacuação, começa a não ter mais tanta fome, começa a perder o apetite. É óbvio que quando a gente olha para esse quadro, a gente percebe uma coisa, olha, eu tentei tratar a rinite dele, né? Eu estou tratando a rinite dele, só que eu estou vendo que a saúde em geral do paciente anda muito mal. A saúde em geral desse nosso paciente, depois do tratamento homeopático, ela aparentemente piorou, né? Bem, isso é um mau sinal, né? E isso o homeopata, pelo menos o homeopata que quer realmente aplicar uma terapêutica homeopática de modo realmente a buscar o bem-estar do paciente, a buscar a saúde mesmo do paciente, e não a somente remissão dos sintomas, né, da queixa principal, ele precisa correr atrás para observar o que está acontecendo, por que esse paciente agora, depois de ter começado o tratamento homeopático, ele está com a saúde geral pior, né? Então, mas por que esse paciente agora ele passou a ficar pior da sua saúde? Mas, olha lá, as crises de rinite elas pararam, elas não estão mais acontecendo. Certo, mas é evidente que o paciente não está saudável, né? Não está caminhando para uma cura, certo? Então, tudo isso é avaliado na homeopatia, né? Tudo isso é avaliado dentro da terapêutica homeopática, dentro, né, do tratamento homeopático. Então tudo isso é avaliado, que faz parte exatamente daquela definição famosa da OMS. Então, a gente percebe que a homeopatia ela tem uma capacidade de olhar melhor as coisas e ver realmente, buscar realmente a saúde do paciente. Em geral, a saúde mesmo do paciente, né? Não a remissão de um sintoma, não a cura, na verdade eu vou colocar como desaparecimento de uma doença, tá? Porque isso não exatamente pode significar saúde, tá? Como eu falei agora há pouco, isso não exatamente pode significar cura, às vezes pode significar uma coisa pior, tá? Como esse caso que eu coloquei aqui da menina que tinha rinite, e aí depois do tratamento homeopático ela passa a não dormir bem, passa a não ir mais tão bem no banheiro, passa a perder o apetite, passa a não ir bem mais na escola e por aí vai, né? Então é óbvio que esse caso mostra que o tratamento homeopático para essa pessoa está fazendo mal, né? Mas então o tratamento homeopático ele pode fazer mal? É óbvio que sim. Como qualquer outro tipo de tratamento, qualquer outro tipo de terapêutica que é utilizada para a recuperação da saúde das pessoas. Se você aplicá-la de modo ruim, ela pode fazer mal. Certo? Então, assim, percebam que
Ah, Léo, mas então todo tratamento homeopático vai ser observado isso? É óbvio que não. Isso depende do profissional, tá? Nunca, pessoal, vocês pegam uma coisa subjetiva, né, e tentam transformar isso como sendo o todo, tá? Nunca façam isso. Não é porque eu estou falando que a homeopatia ela tem uma abertura, né, ela permite esse olhar diferente, que isso vai acontecer na prática, tá? Por quê? Porque sempre depende de um ser humano que está te atendendo. Pode ser um médico, qualquer prescritor aí que vai te passar um tratamento, mas isso depende dele para acontecer. Isso não vai acontecer inerentemente em qualquer tipo de tratamento homeopático, certo? E é por isso que a máxima que a gente tem é que existem profissionais e profissionais, e isso em qualquer terapêutica, tá? Não é só na homeopatia. Só que o profissional que deseja buscar esse caminho de realmente buscar uma cura, um bem-estar de fato do paciente, ele tem uma abertura muito maior e ferramentas muito mais adequadas para utilizar e para empregar se ele tiver como homeopata, se ele estiver atuando na homeopatia, certo? Mas isso vai acontecer no dia que eu for fazer tratamento? Não sei. Certo? Então, sempre lembrem disso. Então é óbvio que a homeopatia pode fazer mal. Só que ela principalmente pode fazer mal de uma forma que ela mesma enxerga o organismo humano. A homeopatia ela pode fazer mal olhando através da sua lente pela doença, para a doença. Então a homeopatia ela não pode fazer mal como um remédio alopático, um anti-inflamatório, que às vezes vai interromper um processo normal do seu organismo, que às vezes vai como se fosse um remédio muito forte, e às vezes vai causar um mal-estar no seu fígado ou no seu rim, né, um anti-inflamatório mesmo. A homeopatia ela não vai fazer mal desse jeito, só que ela vai fazer mal de um outro jeito, que é um olhar próprio que ela tem do organismo. Tá? E aqui entra uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro. A homeopatia ela tem considerações específicas, tá? Sobre patologia, sobre fisiologia, tá? Sobre imunologia. Olha, o que você está querendo dizer com isso? Às vezes tem muita gente que acha que eu vou para a faculdade, eu estudo uma base, eu estudo para ter uma base, e aí então lá eu tiro essa base, e aí agora eu pego essa base que eu aprendi na faculdade, e aí eu vejo se eu vou virar alopata, se eu vou virar homeopata, ou se eu vou virar sei lá o que. Certo, só que você tem que entender que a homeopatia, para você empregá-la da forma como, né, meio que o bom senso expõe, o bom senso homeopático, né, pede. Então, para você aplicá-la dessa forma mais adequada, para que você possa ver realmente os resultados, você tem que lembrar que a homeopatia ela tem um olhar diferente para processos do organismo que comumente não é o olhar da medicina convencional. É óbvio, tá, gente? Eu não estou dizendo que a homeopatia olha para um fígado e fala, não, aquilo não é um fígado, é outra coisa. Não estou dizendo isso. Mas, principalmente, a fisiopatologia, que é o processo como se forma a doença, o processo como um processo patológico é gerado, e como aquilo anda para frente ou anda para trás, como aquilo se encaminha no organismo, isso é muito diferente, o olhar homeopático, do olhar alopático. Entendeu? Então é preciso, olha, eu quero virar homeopata, tal, certo, mas você tem que entender esses pontos.
Que a homeopatia, ela necessita de profissionais que consigam olhar de uma forma diferente, de outros aspectos, com outras lentes, para os processos do organismo humano. Tá? Então, se a gente pensar num médico alopata, né? A gente pensar num médico convencional, ele vê uma gastrite, aquilo para ele é só uma gastrite. Que está ali sozinha, né? Um problema ali que deu no seu estômago e tal. A sua produção de ácido gástrico está maior, porque sei lá o que, vamos investigar, tá? Vamos fazer os exames. Mas é só a gastrite. O homeopata, ele não pode e ele não vai, se ele fizer isso, assim, né? Já estamos mal, mas o homeopata, ele não vai enxergar, ele não pode olhar para aquele processo patológico da gastrite somente como sendo um processo sozinho, um processo solitário do organismo que está agindo ali, né? Só ele e tal. O homeopata não pode ter esse olhar. Por quê? Porque a homeopatia, ela tem uma outra visão acerca dos processos. Ou seja, se eu estou vendo uma gastrite, talvez eu possa encontrar outros processos que vieram na saúde dessa pessoa e que culminaram nessa gastrite. Então, talvez, quando ela foi criança, né, ela teve uma série de amidalites, por exemplo. Talvez, quando ela foi adolescente, ela teve uma série de talvez uma série de infecções de urina. Talvez depois, quando ela era um pouco mais jovem, ela teve um problema de asma, não sei, mas depois, aí mais pra frente, lá quando ela está com os 30 e poucos anos, ela apresenta essa gastrite. Só que a saúde dela já passou por tudo isso. Pô, Léo, mas o que tem a ver, né, a amidalite que ela tinha quando era criança? Então quer dizer que você está querendo me dizer que a amidalite gerou a gastrite que ela teve lá aos 30 anos de idade? Não, estou dizendo exatamente isso. Mas todo esse processo que o corpo dela fez, a amidalite, depois a asma, depois a infecção renal, a infecção urinária, depois a gastrite, todo esse processo é importante para que o homeopata saiba como esse organismo dessa pessoa, como essa pessoa funciona, como ela reage, como ela atua, como ela se defende das intempéries externas. Então, toda a saúde do paciente na homeopatia, ela deve ser considerada, ou seja, toda a história, né? Há um tempo atrás eu fiz uma sequência de stories falando sobre essa questão do que a gente chama de, se eu não me engano, biopatografia, né? Que é o registro da história patológica do paciente. Então, quando era criança ele teve isso, depois quando ele era mais jovem ele teve isso, depois que ele era adulto ele teve isso e agora ele está com isso. Por que isso é importante na homeopatia? Por que a homeopatia considera isso? Porque a homeopatia, ela considera o todo. Se eu vou considerar o todo, eu tenho que lembrar que a saúde é uma só. E que um processo que aconteceu, sei lá, no pé, ele não está distante, ele não está separado de um processo que acontece no ouvido, ou na amígdala, ou no estômago. Está compreendendo? Então, um processo patológico, tá, gente? Vocês precisam entender isso. Eu não estou dizendo que uma coisa gerou a outra diretamente, tá? Não estou dizendo isso. Mas tudo faz parte da história patológica do paciente, da história de doenças do paciente. E tudo isso, para a homeopatia, é muito importante,
Porque dessa forma eu conheço como é o modo de reagir desse organismo. Então, o organismo que eu busco essa história, eu consigo enxergar todo o modo como ele reage, como ele produz as suas doenças. Olha, então, por exemplo, essa pessoa que está com gastrite, a gastrite dela piora sempre às 3 horas da manhã. Faz ela acordar de noite com aquela dor no estômago, tal, com aquele refluxo. E sabe o que é interessante? Quando ela tinha amidalite, ela também acordava às 3 horas da manhã, com as crises, com os problemas, com as infecções, com a febre. E também, sabe, quando ela tinha asma, ela também acordava lá às 3 horas da manhã, porque ela tinha as crises de asma nesse horário. Ou seja, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que existe uma característica peculiar, uma modalidade da maneira como a pessoa sente a doença dela, que é própria dela, não é próprio da gastrite, é próprio daquela pessoa. Porque tem gente que tem gastrite e sente o estômago queimar no meio-dia, após o almoço, mas essa pessoa não, ela sente às 3 horas da manhã. Então essa característica particular dessa pessoa é exatamente isso, é uma coisa particular dela, não é da gastrite, não é da amidalite, não é da asma, é dela. E é por isso que isso se torna importante para a homeopatia. E é por isso que conhecer a história patológica do paciente é importante. Porque conhecendo a história patológica do paciente, por exemplo, eu consigo dizer que esse sintoma, que essa característica que eu estou vendo, dela ter os problemas às 3 horas da manhã, é algo profundamente importante e enraizado nessa pessoa. Ou seja, essa característica vai me dar uma pista gigante, maravilhosa para o remédio que eu tenho que dar para essa pessoa. Por quê? Porque é uma característica muito forte e que apareceu nessa pessoa em todas as doenças que ela teve. Então, a homeopatia ela vai olhar os processos de doenças como coisas que acontecem numa saúde, no indivíduo como um todo, que não é separado. A homeopatia ela não é uma terapêutica, uma medicina organicista que separa as partes das pessoas. E é por isso que esse negócio de sei lá, esse médico homeopata aqui, ele é gastro. Isso nunca vai existir na homeopatia. Isso nunca vai. Mas o meu filho ele só pode ir no homeopata pediatra. Por quê? Isso não faz o menor sentido. Não, mas ele... Não. Talvez, em alguns casos, mas... eu tenho que ir no homeopata que é gastro, porque eu tô com uma gastrite. Não, meu filho, para. Não entendeu nada. Isso nunca vai existir na homeopatia. Por quê? Porque esses cortes, essas coisas, essas especialidades, elas existem porque elas partem de uma premissa, de uma terapêutica que é organicista, que separa as partes, que olha o ser humano como algo que tem que ser destrinchado, que tem que ser cuidado as partes. Não, isso está errado. Então isso nunca vai acontecer na homeopatia. Porque não faz o menor sentido. Se acontecer, meio estranho. Porque não faz sentido. Tá compreendendo? Então, se a gente observa, a homeopatia ela tem esse olhar para a saúde que é muito característico, que é muito próprio dela. Mas por quê? Porque eu parto de premissas que são diferentes das que um alopata parte. Então todo homeopata,
toda pessoa que quer ingressar na homeopatia, todo profissional que quer ingressar na homeopatia, ele tem que ter minimamente essa concepção de que ele precisa entrar, mas com um olhar diferente. Por isso que na Índia, por exemplo, é onde a homeopatia de fato é grande, consegue realizar de fato coisas grandiosas. Por quê? Porque muitos homeopatas, por exemplo, os médicos, eles ingressam na faculdade, mas a faculdade é uma faculdade de medicina homeopática, que já insere essa concepção, que já insere essas premissas. Então ensina medicina, ensina anatomia, patologia, fisiologia, imuno, que todos os cursos da saúde aprendem basicamente, mas sob um olhar homeopático. Então é óbvio que a Índia vai ser, e na verdade é exatamente isso que acontece, a Índia está a anos-luz do Brasil em questões de homeopatia. O Brasil nunca vai chegar aos pés do que a Índia hoje em dia é em questões de homeopatia, enquanto a gente não entender esses pontos básicos. A gente tem que entender essas coisas profundamente básicas de que um homeopata, de que a homeopatia, ela tem concepções diferentes do corpo. Totalmente diferentes. Entendeu? Então isso é profundamente importante. Isso é profundamente importante. Por exemplo, a questão miasmática, que eu meio que falei dela aqui, mas sem colocar nome, porque às vezes o pessoal aí que é mais leigo não vai entender, mas a questão miasmática, que é podemos colocar aí, né, uma das bases do tratamento homeopático para doenças crônicas, o homeopata ele tem que entender que o olhar que essa concepção dá é que ele tem que tirar outras concepções do lugar. O homeopata ele não pode mais ter a concepção de que o corpo tem que ser separado, de que os órgãos têm que ser destrinchados, de que aqui tem uma doença e ali tem outra e aqui tem outra e nada tem a ver com nada. Isso não pode existir na formação de um homeopata. Certo? E ele tem que entender profundamente. Olha, talvez o que você aprendeu na faculdade, você vai ter que deixar para lá na hora de avaliar o paciente. Mas por que na hora de avaliar? Porque a gente usa essa concepção de doença, que é diferente, também para avaliar, como eu estava falando lá no começo para vocês, se o paciente está caminhando para um estado de cura, para um bem-estar de saúde, ou então para um estado de piora, para um estado de supressão da sua doença. Então, a supressão, por exemplo, supressão que a gente fala na homeopatia, é um termo que você nunca vai ver na medicina convencional. É um termo que nenhum estudante de farmácia vai ver lá estudando farmacologia. É um termo que nenhum médico vai ver lá na faculdade de medicina falando lá, aqui vamos estudar patologia, mas a gente tem que tomar cuidado com a supressão. Isso não existe. Por quê? Porque isso é um ponto específico e próprio da homeopatia. E que quando o profissional vai atuar, ele tem que ter a noção de que essa concepção, essa premissa da supressão tem que atuar ali na hora de empregar a terapêutica no paciente. E que se ele não faz isso, não tem o porquê dele estar ali. Então ele tem que colocar essa visão da homeopatia no lugar da visão que ele aprendeu na faculdade para tratar o paciente homeopaticamente. Sim. É que se ele não faz isso, ele não consegue atuar com a homeopatia. Tá compreendendo? Então, por exemplo, né?
o que se observou, né? O que Hahnemann observou e que todo homeopata que já tem um tempo, né, de clínica ou então um tempo nesse mundo da homeopatia consegue observar durante o tratamento homeopático. Tá? Então, durante o tratamento homeopático, que algumas coisas acontecem, tá? Podem acontecer e geralmente acontecem se o tratamento for bem realizado. Tá? Doenças antigas que a pessoa já teve e não tem mais voltam. Tá? Pô, então você está falando que eu vou começar um tratamento homeopático para voltar a ter a doença que eu tive lá atrás? É mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Por que é mais ou menos isso? Por quê? Porque toda doença, né, todo caminho... Você lembra que eu falei da história biopatográfica, da história patológica dessa saúde da pessoa, do paciente? Então, o homeopata ele tem a capacidade de olhar para essa saúde, para essa história de todas as doenças que o paciente já teve, e muitas vezes ele vai falar assim: olha, provavelmente depois que eu der o remédio para você, você vai começar a melhorar e provavelmente você vai começar a ter essa última doença que você teve lá 2, 3 anos atrás. Tá? Mas não quer dizer, pessoal, que a doença vai voltar. Mas o paciente vai sentir novamente alguns dos sintomas de modo semelhante a quando ele teve a doença. Tá? Por que isso acontece? Porque na homeopatia a gente tem o entendimento de que quando uma doença é suprimida, tá? Naturalmente ou então por tratamentos errôneos, né? Tratamento homeopático errôneo, ou então um tratamento alopático errôneo. Então, o que é supressão? Basicamente é um tratamento errado, que foi feito errado, e forçou o organismo a parar de expressar aquela doença X, para então, depois de um certo tempo, ele gerasse uma outra doença Y, diferente. Por quê? Porque pela carga de medicamento que foi dado, pelo modo como ele foi dado, você obriga o organismo a parar de expressar aquela doença e expressar uma outra. Tá? Então, uma analogia para a gente entender melhor, imagine que isso fosse uma panela de pressão. Tá? E aí tá com muita pressão e o negócio vai explodir e tal. E aí, para o sistema aqui, a panela, né, em si, o sistema inteiro, para não explodir, ele estoura um pequeno parafuso aqui, nesse canto aqui, ele explode. E aí começa a sair pressão por aqui. Aí o sistema, ele se equilibra. Tá? Porque ele começa a sair pressão por aqui, então ele meio que vai equilibrar. Ele não está prestes a explodir agora. Porém, o tratamento homeopático feito incorretamente, ou o tratamento alopático, ou várias outras coisas juntas, vai lá e passa uma cola. Ele vai lá, passa um super bonder aqui e tampa esse buraco da panela de pressão. Aí a pressão volta de novo a quase que explodir a panela. A panela vai explodir. Aí de novo, o que ele faz? Ele abre outro buraco. E assim sucessivamente. Então, basicamente, é isso que a homeopatia tem como premissa na saúde. Olha, eu preciso fazer com que o meu paciente esteja o mais saudável possível. Então, eu tenho que deixar ele num estado de equilíbrio, né? Ou eu tenho que fazer ele voltar para aquele estado de equilíbrio lá de trás, que era quando ele tinha feito o primeiro buraquinho. E ali estava regulando bem, estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Só que aí começou a tampar buraco aqui, que vai. E aí fez um buracão. E esse buracão é muito pior. Ele causa dano, que são as doenças mais graves. Então, sempre quando você vai suprimindo sintomas,
e não vai deixando a doença se expressar, né? Então, por exemplo, aquela propaganda do Benegripe, né? Aquilo é maravilhoso, né? Aquilo é a marca do homem moderno, né? A estupidez do homem moderno é registrada naquela propaganda do Benegripe, né? Olha, né, aqui, não pare de trabalhar, não pare com a sua carreira, não pare aqui, né? Não deixe de participar da reunião do serviço por conta de uma gripezinha. Tome Benegripe aqui, aí pá, pau, né? Regaça, né? Vai lá, tira sua dor no corpo, tira sua febre, não sei o que e tal. Pronto. O Benegripe, ele foi lá, basicamente, ele destruiu, ele impediu as suas reações de defesa. Febre é defesa, inflamação é defesa. Tudo isso é defesa do organismo. Ele foi lá e ele impediu as suas reações de defesa. Ou seja, com o tempo, o que vai começar a acontecer? O organismo vai tentar achar outros modos de expressar aquilo. E aí vai ser quando você vai ter uma gripe, mas vai ficar pior. E aí vai ter um ataque. Vai ser quando você... Sabe aquelas pessoas que andam com bolsa cheia de remédio? Porque parece que não aprenderam a sofrer na vida. Parece que nunca ralaram o joelho e tal. Parece que ela acha que o mundo é lindo e maravilhoso e não pode deixar ela sofrer. Ela não pode ter uma dor de cabeça, ela não pode ter uma gripe, ela não pode... Então, essa pessoa daqui para frente, depois de um certo tempo, ela vai ter doenças muito graves. Porque ela não deixa o corpo dela reagir e se defender. Ela não deixa o corpo dela trabalhar para recuperar a saúde. Então, se vocês observam, né, se vocês observarem hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas não têm mais, muitas crianças, elas não têm mais problemas de saúde que crianças, sei lá, da década de 60, 70 tinham. Gente, ninguém mais hoje tem verme, por exemplo. É a coisa mais esquisita do mundo você ver uma criança com verme. Né? Hoje as crianças não têm mais a própria amidalite que eu falei, né? Infecções gerais, assim, não tem mais essas coisas. Só que ao invés disso, o que elas têm? Ou seja, nós temos crianças obesas, nós temos crianças com ansiedade. Olha que coisa louca, doentia. Criança com ansiedade. Nós temos crianças depressivas. Ou seja, isso não tem a menor, assim, está acontecendo. Ou seja, a gente está impedindo as pessoas de sofrerem porque a gente acha que o mundo tem que ser assim, né? O homem moderno, ele tem essa coisa idiota na cabeça, né? De que, não, olha, o mundo ideal é quando ninguém mais sofra, né? O homem moderno, ele consegue realmente ser, assim, o mais imbecil de todas as eras humanas. Ele colocou uma coisa na cabeça de que, não, realmente as pessoas não podem sofrer. Só que isso é doentio, isso é loucura. E é exatamente isso que faz no futuro, que é o que a gente está vendo hoje, um bando de gente, por exemplo, suicidando. Né? As taxas de suicídio se aumentando. Por quê? Porque são doenças mais graves. São processos... É o corpo não achando mais jeito de se defender. É o corpo não achando mais modos de defesa. Porque o coitadinho não pode ter uma febre. Porque o coitadinho não pode vomitar. Ele não pode... Ai, chato pra caramba, sabe? Chato, gente chata. Então, assim, o que você está fazendo com o organismo da sua criança? Você está impedindo ele de trabalhar. Olha aí, o moleque está doente aí de novo. Que bom! Que bom que está doente. Infecçãozinha, ótimo. Isso é natural.
Gente, isso é da vida, isso é do mundo, isso é absolutamente natural. Isso é absolutamente natural. Tá? Por favor, não seja tonto de pegar o que eu estou falando e entender uma coisa avulsa e falar, nossa, não, o Léo tá falando que é pra gente fazer os outros sofrer, então. Que é pra gente injetar micro-organismos para as crianças terem infecção. Não é isso, meu filho. Pelo amor de Deus, você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, por que tudo isso? Por que eu estou falando isso? Porque o olhar homeopático ele vai mostrar para a gente que essa supressão, que esse impedimento vai fazer com que você impeça o corpo de trabalhar e ele vai tendo que achar outros modos de se defender. E esses outros modos de se defender é com doenças mais graves. Isso é a visão da homeopatia. É como a homeopatia enxerga a patologia, a fisiologia, a fisiopatologia. É como a homeopatia entende esses processos. Tá? Então, sabe? Você está compreendendo? Ou seja, quando eu estou aqui com o paciente, por que eu preciso saber de todas as doenças que ele já teve? Porque o meu objetivo como homeopata é fazer um tratamento que vai fazer ele voltar para trás. É fazer esse cara da gastrite que eu falei no começo da live, é fazer ele voltar a ter aqueles sintomas lá da asma que ele tinha. Não voltar a ter asma, é voltar a ter aquele sintoma para que a asma dele seja curada. E depois ele voltar a ter aqueles sintomas da amidalite que ele tinha quando era criança, das febres, das infecções que ele tinha, para que ele volte, porque isso é cura. Eu estou fazendo a saúde dele voltar para que cure essas doenças que foram suprimidas. Está compreendendo? Então, assim, eu acho que eu fui claro, assim, mas entendo, a homeopatia ela tem um olhar diferente para as doenças, que é um olhar de que é tudo. Eu tenho que considerar o todo. Eu não posso separar as partes e tratar isso, tratar aquilo, tratar... O que acontece muito hoje em dia? Vai para uma farmácia, trabalha uma semana do balcão de uma farmácia. O que você vai ver? É gente reclamando. Ah, eu fui lá no gastro, aí ele me deu esse remédio aqui. Aí agora eu fui lá no neuro, ele me deu esse outro. E aí eu tomei e me fez mal. Mas aí me fez mal, aí ele me mandou para um outro cara lá que é o ortopedista. Ou seja, ninguém sabe de nada do que está acontecendo com outras partes, porque ele não investiga isso e vai só repassando o problema. Eu fico imaginando esses médicos que quando o paciente chega, ele está tomando mais 10 remédios que outros especialistas passaram e agora ele tem que incluir um outro ali, remédio, ou 2 outros, ou 3 outros, para que então agora ele consiga ajeitar a pequena parte de problema que esse corpo aqui na minha frente está apresentando. Vocês estão percebendo que isso é meio que ilógico, não faz muito sentido? Entende? Então, assim, a saúde é um todo. A homeopatia ela pega isso, ela olha isso e ela tem as ferramentas para fazer a saúde voltar para trás, para voltar para um estado mais saudável, para controlar, para realmente não deixar a panela de pressão chegar num grau muito forte, porque ela vai agir no fogo, ela vai começar a tentar apagar o fogo. Entendeu? Então, o homeopata ele tem que ser um profissional que ele busque não fazer supressão na pessoa, a não suprimir doenças. O homeopata ele tem que ser um cara que ele busque a fazer a saúde do paciente voltar para trás, a fazer o paciente a ter aqueles problemas que as crianças tinham,
que quando ele era criança ele tinha. Só que aí ele fez um monte de antibiótico-terapia, ele fez um monte dessas coisas loucas que hoje em dia tem, essas vacinas. Sabe, essas vacinas... Tem um termo, né? Hoje em dia é uma vacinoterapia, que as crianças vai lá e toma trocentas vacinas por conta de um processo imune que ela faz. Sabe? Assim, e aí vai causando supressão. Aí essa criança aparece depois da manhã com uma depressão, aí a pessoa fala, nossa, mas o que aconteceu, né, tal. E não sabe de onde isso veio. Então na homeopatia a gente tem as ferramentas para trabalhar assim, para trabalhar isso. Entende? Mas pessoal, eu acho que eu fui claro, né? Eu meio que me perco, vou para outros cantos e tal, mas bem, estamos aí. Uns 10 minutos aí para dúvidas, tá? Mandem aí as suas perguntas que eu vou tentar respondê-las, tá bom? O Fernando colocou aqui, né? Antigamente as mães juntavam o filho doente e os saudáveis para todos pegarem logo aquelas doenças de criança e ganharem imunidade. Perfeito, ou seja, entendeu? Só hoje esse negócio de e ficou doente, separa lá no quarto para ele não passar para os outros, né? Essas bobagens de hoje em dia. Então é isso, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Só colocar aí, que ainda nós temos algum tempo aqui. Beleza? Muito obrigado. Pois para quem chegou mais tarde, a live vai ficar gravada, tá? Então, assiste desde o começo para entender um pouco melhor do que eu estava falando, tá? E depois essa live vai para o YouTube também, tá bom? E, claro, para a plataforma do Lições, tá? Então, para quem não conhece ainda, né, temos a plataforma para assinantes lá do Lições de Homeopatia, que é uma escolinha, né, uma escola do Lições. Certo? Então, pessoal, já que ninguém tem mais dúvida alguma, vamos finalizando a live de hoje por aqui, tá bom? Numa região de país do colégio de minha filha, fiquei impressionado com o papo, que era a quantidade de corticoides e remédios dos filhos alérgicos. Sim. Isso daí, assim, o corticoide virou água, assim, hoje em dia. O pessoal... então, é isso. Não virou realmente... E é por isso que o homem moderno ele é realmente impressionante, né? Ele é impressionante. Porque se você olhar em outras eras, né? Em outras épocas da humanidade, nunca foi normal, né? Você fazer uma roda ali e aí começar a conversar dos remédios que, né? Fulano ou ciclano toma. Não, tá? Então assim, não, tá bom? Eu sento com os meus amigos e a gente vai conversar de outras coisas, não vou conversar sobre remédio. Agora, hoje em dia, por exemplo, é difícil você achar uma criança ali que não vai regularmente no médico, que não toma regularmente remédios. Ou seja, o negócio tá, né?
Outro tipo de doenças, como dor de garganta, que foi suprimida no decorrer da juventude, pode se ocasionar alguma doença psicológica. Outro tipo é só um exemplo dado. Então, isso tudo depende. Que nem eu falei, não é porque eu suprimi tal coisa que aí vai gerar outra coisa especificamente, tá? Não é uma conexão direta. Às vezes demora um tempo para isso ser expresso, tá? E às vezes tem que esperar um outro tipo de estímulo para que cause aquele outro. Então, né, por exemplo, agora com esse estímulo causou a dor de garganta, agora com o mesmo estímulo daqui para frente vai causar um problema psicológico, entendeu? Porque assim, não é uma coisa assim tão simples, tão rápida também, mas que a gente vai observando. Por quê? Porque com o passar dos anos, tanto que existe, né, por exemplo, se você pegar tais doenças da infância, tais doenças da adolescência, tais doenças do adulto jovem. Por que isso acontece? Porque em geral suprimiu. Então, por exemplo, você vê uma pessoa mais velha assim, né, já não tem muita gripe, né, muita dor de garganta, esse tipo de coisa. É estranho quando você vê uma pessoa mais velha, um adulto jovem, um adulto, apresentando essas coisas, porque isso já foi suprimido, né? Que por um lado é uma coisa um pouco normal, assim, da natureza mesmo, que vai caminhando, e por outro é a supressão, tá? Agora, não tem como eu dizer que, não, olha, suprimiu essa doença e vai aparecer aquela outra. Não é assim exatamente. Assim, o que a gente mais ou menos consegue prever é onde possivelmente ela pode aparecer, ou seja, que tipo de sistema, né? Então, sempre quando eu suprimo uma doença, eu tenho os níveis de tecidos que eu sei que ela pode avançar. O que isso quer dizer? Que na homeopatia a gente tem uma coisa chamada lei de Hering, e a gente usa isso para saber mais ou menos se a homeopatia, se, por exemplo, né, depois de uma dor de garganta aparecer uma dor no estômago, né, uma dor aqui na região do fígado, se isso é uma supressão, entendeu? Eu tinha uma dor de garganta e agora eu tenho formigamento nas mãos. Ou seja, se a pessoa ela está melhor ou ela está pior de saúde. A gente usa o conhecimento da lei de Hering para avaliar o tipo de tecido e o tipo de órgão que foi acometido, para saber se eu estou causando uma supressão ou se realmente a saúde está melhorando, tá? Agora, o Dr. Praful Vijayakarta, que é um indiano, né, que faleceu no final de 2020, ele trouxe para a homeopatia uma teoria chamada de teoria da supressão. E ele meio que faz um upgrade, tá, dessa lei de Hering, que já é bem antiga na homeopatia, e ele faz meio que um upgrade, ele consegue relacionar a lei de Hering com os tecidos embrionários, tá? Então, ectoderma, endoderma, mesoderma, órgãos do neuroendócrino, né? A placa neural, que é neuroectoderma, por aí vai. Ou seja, eu, através dos tecidos embrionários, então eu vou olhar um órgão, por exemplo, a garganta, por exemplo. A garganta está onde? A garganta ali, ela está na parte de endoderma, né? Ela nasceu, ela se germinou do endoderma, lá de quando o bebê estava se formando, tá? Então, ela tem esse tecido, tá? Aí eu tenho uma doença agora nos ossos, deu um problema nos ossos agora.
tá? Ou numa articulação, por exemplo, uma artrite, né? Passei a ter uma artrite. Tá, isso é pior ou isso é melhor? Aí eu tenho que olhar pelo tecido. A articulação, o osso, né, o tendão também, eles estão no tecido conectivo ou tecido conjuntivo, que é um tecido que vem ali depois, na ordem de classificação, depois do endoderma. Ou seja, ele é um tecido mais profundo. Ele é um tecido que forma órgãos mais nobres do que os órgãos do endoderma, do que os tecidos do endoderma. Logo, uma doença que atinge o tecido conjuntivo, ela é mais grave. Ele é um problema, não é que ele é mais grave, mas é um problema onde mostra que houve uma supressão, onde mostra que a saúde está pior. Entendeu? Isso é um modo de aplicação da lei de Hering que um homeopata, o Prafu, um indiano, ele colocou pra gente, que a gente pode utilizar hoje em dia. Tá? Então o Prafu, ele colocou isso. Outros homeopatas ainda usam somente a lei de Hering. De uma forma ou de outra você consegue avaliar bem. Assim, claro, a do Prafu ela é mais específica, ela é mais certeira, ela é mais atual, digamos assim, com os conhecimentos que a gente tem, né? De conhecimentos de embriologia, tá? Genética, histologia, patologia e por aí vai. Então, são métodos, são ferramentas que a homeopatia utiliza para avaliar isso daí que você perguntou. Olha, estava com uma dor de garganta, agora apresentou um problema psicológico. O que é pior? A saúde dele está pior? Sim, porque o problema psicológico ele vem de um tecido, né? Essa parte ela é um órgão mais nobre. E é através disso que eu sei que é pior, que a saúde piorou. Então, alguma coisa tem que ser feita, né? O tratamento está errado, por aí vai. Só que isso assim depende de 1 bilhão de coisas, tá? Depende da constituição do indivíduo, depende às vezes do conflito biológico, se a gente pensar em psicossomática, depende do modo como ele está reagindo, que é uma coisa que a gente chama de temperamento na homeopatia. Cara, depende de muita coisa. Então assim, a homeopatia ela tem um zilhão de ferramentas para lidar com isso, que é o estudo do temperamento e constituição, por exemplo. Tá? Então a homeopatia ela tem vários modos de avaliar, trabalhar com essas coisas. Tudo para olhar e falar, olha, eu preciso agora tratar assim, eu preciso agora isso aqui é pior, aquilo ali é melhor, tá? Então não é que ele pode ocasionar, tá? Não é isso. Não, pode ocasionar, não é isso. Mas o que eu tenho que olhar peraí, por que aconteceu? Por que ele tinha uma dor de garganta e agora ele tem isso? Que é um problema psicológico, né? Foi um tratamento que foi feito? É uma reação normal a um problema que aconteceu na vida dele? Então, é muito mais complexo o negócio. Então, Fernando, a gente... É que assim, hoje em dia esse negócio do temperamento tá bem em voga, né? Mas assim, na homeopatia, quando a gente fala de temperamento, a gente fala de... Assim, tem uma certa relação com essas coisas do temperamento, que hoje em dia tá bem assim na moda, não é na moda, mas assim, o pessoal conhece bastante, tá sendo bem falado, só que muda um pouco, tá? Na homeopatia, quando a gente fala em temperamento, também eu posso ter essa visão de 4 temperamentos, né? O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Posso ter essa visão, ajuda, né? Tem homeopatas que olham assim também.
trabalham usando essas concepções. Porém, quando a gente fala assim, no conhecimento tradicional da homeopatia, quando a gente fala de temperamento, a gente está falando também de um modo específico que o organismo reage. Tá? Então, um exemplo assim, só para que é mais voltado para a questão de patologia. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Para exemplificar. Uma pessoa é contaminada por bacilo de Koch, que é a bactéria da tuberculose, que aparece lá na tuberculose. Uma pessoa pegou o bacilo de Koch, duas pessoas, né? Tem essa aqui e aquela lá, elas pegaram o bacilo de Koch. Elas foram infectadas pelo bacilo de Koch. O Mycobacterium, né? Aquela lá, ela reage de um jeito, aquela outra, ela reage de outro jeito. Isso é uma concepção do temperamento na homeopatia. Então, aquela lá, ela vai reagir de uma forma gerando tal coisa. Aquela outra, o corpo reage de uma outra forma gerando outra coisa. É mais ou menos isso, tá? Mas também a gente também lida com esse negócio de temperamento, sim. Tá? Bem, pessoal, já deu nossa hora por aqui. Então vamos terminando a live, tá? Foi um prazer estar com vocês. E então lembrando, né? Toda segunda-feira, às 20 horas, live aqui com vocês, tá bom? Estejam sempre aí, que a gente sempre vai estar por aqui, beleza? Então, um abraço a todos, acompanhem a página aí, né? Tem mais live, tem conteúdo para dar com pau aí. E até a próxima segunda, beleza, gente? Muito obrigado, a live vai ficar gravada na página, depois assiste lá e até a próxima. Tchau, tchau, gente, até mais.